Manifestação. Pronto. É uma daquelas palavras que muitas vezes nos faz torcer o nariz. São um bocado a pseudociência, não é? Mas e se existissem bases científicas bem reais por trás de tudo isto? É isso que vamos ver. Vamos explorar os fundamentos surpreendentes que a manifestação tem na neurociência. E para começar, vamos diretos ao assunto com uma citação bem provocadora do neurocirurgião Dr. Jim Doty. Ele diz: "O universo está-se a cagar para ti." Uau! Forte, não é? Isto põe logo em causa aquela ideia popular de que há uma força qualquer lá fora à espera de realizar os nossos desejos. Pois, o universo pode não querer saber, mas o nosso cérebro, esse sim, importa-se. E é aqui que a conversa fica interessante. O verdadeiro poder para mudar as coisas, para mudar as nossas circunstâncias, não vem de fora, vem de dentro, das incríveis funções do nosso próprio cérebro. Ok, então vamos lá a isto. A manifestação não é magia, é neurociência. É importante sublinhar isto. Não estamos a falar da lei da atração ou de pensamento positivo vago, estamos a falar de princípios científicos, de como o nosso cérebro, a nossa máquina interna, realmente opera. Então, qual é o grande problema? Onde é que tudo começa? Bem, começa com o nosso diálogo interno negativo. O Dr. Doty usa uma metáfora genial. Ele diz que cada vez que temos um pensamento negativo é como se estivéssemos a assentar um tijolo. E tijolo a tijolo, acabamos por construir uma prisão mental à nossa volta. Mas, e este é um grande mas, a boa notícia é que a chave para sair dessa prisão está connosco. E para percebermos a origem deste método, temos de recuar a um encontro que foi, quase mágico. Vamos olhar para a história do próprio Dr. Jim Doty, porque foi a vida dele que deu o pontapé de saída para estas técnicas absolutamente transformadoras. A infância do Dr. Doty foi tudo menos fácil. Aliás, foi um caos completo. Estamos a falar de um pai alcoólico, uma mãe com uma depressão crónica. A família vivia da ajuda do Estado. Era um ambiente de trauma constante. Um sítio onde, francamente, era muito difícil ter esperança. E depois acontece isto. Esta linha do tempo mostra a reviravolta que é quase de filme. Aos 12 anos, ele entra numa loja de artigos de magia. Em apenas 6 semanas. 6 semanas! Ele aprende com uma mentora as bases do que hoje chamamos mindfulness, visualização, tudo. Aquele momento, aquele encontro, mudou-lhe a vida, para sempre. Claro que a magia que ele aprendeu não tinha nada de sobrenatural. Era, na verdade, um conjunto de técnicas mentais incrivelmente poderosas. Coisas como uma técnica de relaxamento para acalmar o sistema nervoso, aprender a focar-se, a estar no momento presente e, talvez o mais importante de tudo, a perceber que aquele diálogo interno negativo não é verdade e aprendeu como combater com afirmações positivas. Ok, agora que temos o contexto, vamos mergulhar na ciência por trás desta magia. O nosso cérebro, basicamente, opera em 2 modos principais. E são estes 2 modos que definem como percebemos o mundo e, claro, a nossa capacidade de agir nele. De um lado, temos o que podemos chamar de modo medo. Este é governado pelo sistema nervoso simpático. É a nossa resposta de luta, fuga ou congelamento, por estresse e ansiedade. Do outro lado, temos o modo coração. Este é regido pelo sistema parasimpático. Aqui é onde encontramos a calma, a digestão, a conexão, a abertura. E adivinhe só, é neste estado que a manifestação se torna realmente possível. E o ponto-chave é mesmo este. O modo coração é o estado ótimo. É quando as nossas redes cerebrais, a nossa fisiologia, tudo funciona no seu melhor. Portanto, para conseguir manifestar uma intenção de forma eficaz, o primeiro passo, o passo fundamental, é aprender a entrar neste estado. Certo. Vamos então à parte prática. Como é que se faz isto? Como é que se pode usar a neurociência da intenção para, e a palavra é mesmo esta, reprogramar o nosso cérebro? Primeiro vamos definir isto de uma forma científica, sem misticismos. Manifestação, neste contexto, é simplesmente a capacidade de pegar numa intenção e gravá-la no subconsciente, de uma forma tão eficaz que ela tenha a maior probabilidade possível de acontecer. E para percebermos porque é que isto funciona, pensem neste número. A cada segundo, o nosso cérebro é bombardeado com 6 a 10 milhões de bits de informação sensorial. É uma loucura. E sabem quantos é que a nossa mente consciente consegue processar? Apenas 50 a 100. É uma gota no oceano. Portanto, o que esta técnica faz, no fundo, é direcionar essa atenção super limitada. É dizer ao cérebro, olha, de tudo o que está a acontecer, é nisto que te deves focar. Então, como é que se grava essa intenção? Bem, o método tem 4 passos muito simples. Primeiro, pegar num lápis e papel e escrever, fisicamente.
Segundo, ler o que se escreveu, mas em silêncio, para internalizar. Terceiro, ler em voz alta, para envolver a audição. E por fim, o quarto passo, visualizar, ver e sentir aquilo a acontecer. Ao fazermos isto, estamos a usar múltiplos sentidos e a reforçar os caminhos neurais. É aquele princípio básico da neurociência. Neurónios que disparam juntos, ligam-se. Para isto funcionar, temos de entender uma rede cerebral-chave, a chamada rede de modo padrão. Pensem nela como o contador de histórias do nosso cérebro. É aqui que a narrativa interna de quem somos é criada. O problema é também aqui que a ruminação e o diálogo interno negativo adoram instalar-se. Mas a parte boa é que essa história pode ser reescrita. É aqui que entra a repetição. Repetir a intenção. Através daqueles 4 passos, cria saliência. O que é isso? Basicamente é como acender um holofote e dizer ao cérebro: "Ei, isto aqui é importante, presta atenção." E essa saliência, essa importância que damos à intenção, é a ponte. É o que liga a nossa história interna às ações que vamos tomar no mundo real. E quando o cérebro percebe que algo é importante, ele ativa outra rede, a rede positiva para tarefas. E esta funciona como uma equipa de 3. Primeiro, a rede de saliência, que funciona como um filtro e diz: "Ok, isto é relevante." Depois, a rede de atenção, que é como um cão de caça, foca-se naquilo que foi filtrado. E por fim, a rede de controle executivo, que é a parte que arregaça as mangas e vai à luta, persegue o objetivo e passa à ação. E isto leva-nos à parte final, e talvez à mais profunda de todas, porque isto é mais do que uma simples técnica. É uma mudança de filosofia de vida. É sobre como abrir a porta da nossa própria prisão e passar de simplesmente querer coisas para viver com propósito. Vamos voltar àquela metáfora da prisão por um momento. Aquele diálogo interno negativo não é só um pensamento passageiro, não. É o cimento e os tijolos. É o material de construção da prisão que nós próprios erguemos à volta das nossas possibilidades. E foi aqui que o Dr. Doty teve uma grande revelação. Ele percebeu que existem, no fundo, 2 grandes motivações. Por um lado, há a perseguição dos quereres, coisas como o materialismo, o estatuto. Isso vem do modo medo. E a felicidade que traz é superficial, passageira. Por outro lado, há a busca pelas necessidades. Coisas como servir os outros, ter conexão. E isto vem do modo coração. E leva a um sentimento de preenchimento que é profundo e duradouro. E a prova disto é a vida dele. Ele conseguiu tudo, absolutamente tudo o que tinha definido como objetivo material aos 12 anos. A mansão, o Porsche, os milhões na conta, o pacote completo. E o resultado? Ele nunca se sentiu tão miserável em toda a sua vida. E a conclusão a que ele chegou resume tudo na perfeição. Nas palavras dele, quando mudei a forma como olhava para o mundo mudou a forma como olhava para mim. Foi esta mudança, esta simples mas profunda mudança de um foco no eu para um foco nos outros, que abriu um universo inteiro de novas possibilidades. E assim, isto deixa-nos com uma última reflexão. Se a chave para a prisão que cada um de nós cria para si mesmo está, afinal, no nosso próprio bolso, então a verdadeira pergunta, a pergunta que importa, é o que é que vamos fazer com ela?